Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Agora estamos numa nova temporada, a 4ª temporada deste programa, abordando, portanto, a 4ª obra na sequência, escrita pelo autor Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, a obra Nas Pegadas do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira, que você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, buscando o entendimento dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje vamos estudar o capítulo denominado A Virtude. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: a virtude não é veste de gala para ser envergada em dias e horas solenes. Ela deve ser nosso traje habitual. A virtude precisa fazer parte de nossa vida, como o alimento que ingerimos cotidianamente, como o ar que respiramos a todo instante. Então, figuradamente, Pedro Camargo apresenta a virtude não como sendo algo superficial ou de aparências em determinadas circunstâncias, mas uma verdadeira conquista para ser aplicada todos os dias de nossas vidas, como a necessidade de alimentar os nossos corpos. Também temos que alimentar, meu caro ouvinte, a nossa alma. Como usamos da respiração celular a cada segundo, assim também temos que manter alimentado o espírito, as nossas almas encarnadas. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sob o título Sede Perfeitos. O item 8, a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desnordam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadiar-se, ou seja, de alarmar-se, de pronunciar as suas qualidades. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Puradas e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações
tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós, todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Assinou François Nicolas Madeleine, na cidade de Paris, em 1863. Então, meu caro ouvinte, a conquista desse tesouro do céu que Jesus nos convida a acumular, a adquirir, e que nada no mundo pode nos retirar, porque não é material, é conquista moral, é aperfeiçoamento, é amadurecimento de sabedoria, de desenvolvimento da humildade, de reconhecimento da nossa pequenez diante de toda a grandeza do Pai Celestial. É servir com afinco, com vontade de aprender, de desenvolver esses poderes latentes que trazemos na alma, para então nos regozijarmos dessas conquistas, sem que isso seja motivo de promoção pessoal. E Pedro de Camargo continua dizendo: a virtude não é para a ostentação, é para uso comum, ou seja, uma ferramenta na prática da caridade, do exercício do bem, na disponibilidade de conexão e comunhão com os espíritos superiores, com os quais estabelecemos comunhão através da frequência do mesmo propósito, mesmo trazendo ainda todas as condições de obra inacabada que somos, necessidades de correção que devemos realizar nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, nas nossas atitudes e pensamentos. Mas é com o trabalho que todo esse processo surge, acontece e realizamos por mérito através do esforço desse mesmo trabalho no bem. É falsa virtude que aparece para os de fora e não se verifica para os familiares. Isso é muito importante, meu caro ouvinte. O Evangelho começa dentro de casa. Nós temos que fazer o sacrifício pessoal, muitas das vezes, da nossa vontade, em favor da harmonia do conjunto, da coletividade. Silenciar, respeitar, tolerar e estabelecer o convívio de forma saudável, útil e agradável, primeiramente com aqueles com os quais convivemos todos os dias debaixo do mesmo teto. Quem não é virtuoso dentro do seu lar, não será na vida pública.
embora assim aparente. Então, das aparências, da superficialidade, da vida dupla que se estabelece como concurso de apresentação, tão somente por conta da vaidade, dessa promoção pessoal, do interesse de sermos reconhecidos, de estabelecer através desse recurso os elogios, aguardar a aprovação, ficando mais preocupado com a própria reputação do que com a própria consciência. Ser delicado e afável na sociedade, deixando de manter esses predicados em família, não é ser virtuoso, mas hipócrita. A virtude não tem duas faces, uma interna, outra externa. Ela é integral, é perfeita sob todos os aspectos e prismas. Não há virtude privada e virtude pública. A virtude é uma e a mesma, em toda parte. Vamos elucidar estes conceitos? Elucidando conceitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, meu caro ouvinte, há um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, em que Kardec faz comparações com a doutrina espírita. Muitas das colocações de Sócrates e Platão já estabeleciam o concurso de concordância, de apresentação, e considera-se como precursores da doutrina espírita estes filósofos. Então, lá no item 17º desse resumo, há uma frase assim dizendo: o espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Então, meu caro ouvinte, não há concessões, qualificações, desenvolvimento dessas condições de recursos da qualidade do espírito, mas sim através de um esforço constante e, às vezes, de diversas encarnações sucessivas até adquirir a virtude plenamente. Vamos continuar estudando sobre a virtude já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. O capítulo de hoje trata da virtude, em que a doutrina espírita vem nos trazer que qualquer qualidade moral requer esforço, trabalho constante, dedicação, desinteresse pessoal, estabelecer completo esquecimento de si mesmo para estabelecer essa comunhão de amor com a divindade, com o trabalho de Jesus e sermos seus discípulos operantes nessa proposta, desenvolvendo a humildade, o reconhecimento da nossa pequenez diante de toda a grandeza do Pai Celestial. E Pedro de Camargo continua dizendo que o hábito da virtude, quando real, reflete-se em todos os nossos atos, mais simples ao mais complexo, como o sangue que circula por todo o corpo.
As conjunturas difíceis, as emergências perigosas, não alteram a virtude, quando ela já constitui nosso modo habitual de vida. Então, com isso, podemos todos concluir que todos estamos a caminho para o exercício pleno das virtudes do bem. Estamos todos ensaiando, treinando, nos capacitando dentro da proposta de trabalho nos núcleos religiosos aos quais nos filiamos, escolhendo Jesus como exemplo de nossas vidas. Então, não nos iludamos, meu caro ouvinte. Somos todos aprendizes e nem sempre apresentamos o equilíbrio, a harmonia diante dessas adversidades graves da vida. Essas conjunturas difíceis, essas emergências que surgem, os perigos dos quais nos deparamos, se alterarmos-nos, significa que ainda não adquirimos a virtude. A virtude assume as modalidades necessárias para se opor a todos os males, sem prejuízo de sua integridade. Há um matiz para resolver cada caso, para se opor a cada vício, para vencer cada paixão, para enfrentar cada incidente. Mas sempre no fundo é a mesma virtude. Ela é como a luz que, iluminando, resolve de vez todos os obstáculos e tropeços, franqueando-nos o caminho. O hábito da virtude é fruto de uma porfiada conquista. Possuí-la é suave e doce. Praticá-la é fonte perene de infindos prazeres. Aqui ele se refere aos prazeres da alma. A dificuldade não está no exercício da virtude, mas na oposição que lhe faz o vício, que com ela contrasta. É necessário destronar um elemento para que o outro impere. O vício não cede o lugar sem luta. A virtude nos diz: eis-me aqui, recebei-me, dai-me guarida em vosso coração. Mas lembrai-vos de que, entre mim e o vício, existe absoluta incompatibilidade. Não podereis servir a dois senhores. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item 12, um fragmento. A caridade é a virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. E também do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 12 da terceira parte, da perfeição moral, o subitem As Virtudes e os Vícios, a pergunta 893, realizada por Allan Kardec. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos superiores, os instrutores da humanidade sob a égide do Cristo, responderam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E a questão 894.
Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Só não têm que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam, pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: a verdadeira religião é a da virtude. Fora da virtude não há salvação, parafraseou ele. Vós sois o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. Se ele hoje viesse ao mundo reunir seus escolhidos, não se valeria certamente das denominações e títulos dos vários credos religiosos para os distinguir. A virtude seria o sinal inconfundível por onde os descobriria, por mais dispersos e disfarçados que estivessem. É pela virtude que as almas se irmanam, entretecendo entre si liames indissolúveis. Os homens de virtude entendem-se num momento, ao passo que os séculos não são suficientes para afirmar acordo entre aqueles que dela vivem divorciados. Então, eis o sinal do bem na luz do coração de todo aquele que se esforça para alcançar os valores da virtude. Propaguemos a religião da virtude. Só ela satisfaz o senso da vida, conduzindo o espírito à realização dos seus destinos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 7. Então há todo um conjunto de luz que se estabelece em liames, seguindo esse propósito do bem, quando nos dedicamos pelos esforços naturais para adquirirmos a virtude, a excelência de comunhão com o propósito ideal do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, meu caro ouvinte.
força e luz, amor e paz, coragem e trabalho no bem, para que possamos adquirir esse grande tesouro dos nossos corações, que nos irmanará e estabelecerá a comunhão com o propósito da presença constante de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.